Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira tem como tema alimento espiritual. Mas antes disso eu tenho um convite para você. Hoje à noite, lá no Instagram do Gustavo, vou deixar o link aqui embaixo do Instagram dele, tem o nosso comentário ao vivo da lição. A gente vai fazer o comentário da lição dos jovens lá no Instagram dele hoje. Vocês já viram que o comentário gravado sai no sábado aqui, mas quinta-feira é ao vivo, então vai lá, participe, comente alguma coisa, divulgue com seus amigos, para você participar, gente. Vamos participar, que é muito legal. Lá é um bate-papo entre eu e ele, a gente faz certinho a conversa, expõe alguns pontos, alguma coisa de vida, história de vida. Tem mais tempo para falar também do que os vidinhos aqui do Instagram e aqui do YouTube, beleza? Então deixa esse convite para você. E também meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link da CPB+, para você que não tem a lição dos jovens. É só você clicar que você vai direto para a lição dos jovens. Maravilha? Como eu disse, quinta-feira tem como tema alimento espiritual. Se você lembra um pouquinho aí, semana passada, quinta-feira passada, sendo mais preciso, eu falei um pouquinho sobre os dois lobos. O lobo bom e o lobo mau que vive dentro da gente. E eu contei uma historinha e falei que E falei que o lobo que você alimenta é o lobo que sobrevive, é o lobo que vai vencer. Um dos meios de você alimentar esse lobo é através da oração. Você fazer esse lobo respirar. O outro meio é o estudo da palavra. Quando você estuda a palavra, você vai alimentando a sua parte espiritual. Você vai fazendo com que essa parte não seja morta por falta de alimento. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que às vezes eu viajava e eu não tinha muita grana, e eu viajava tipo 2 dias no ônibus, então eu ficava fazendo umas contas meio maluca para conseguir passar um tempo com o outro sem comer. Então, por exemplo, eu estudava na faculdade lá no Rio Grande do Sul e vinha para minha cidade 2 dias de viagem de ônibus. E quando você é universitário, você não tem muito dinheiro. Então eu fazia o quê? Então eu vou só almoçar e eu não vou comer nada à noite. E eu lembro que a minha noite era uma noite muito ruim, porque como eu só comia na hora do almoço, eu ficava praticamente 24 horas sem comer mais nada, eu ficava muito ruim, tontura, ficava bem ruim. E é uma coisa que na nossa vida espiritual, se a gente não alimenta certinho a nossa vida espiritual, a gente vê que ela não fica firme. Qualquer coisinha ela tá fraca, qualquer coisinha ela tá querendo cair. Por isso que a gente precisa desse alimento espiritual, a gente precisa estudar a palavra. Tanto que lá em Jeremias 15:16 diz o seguinte: quando descobri as tuas palavras, devorei-as, são a minha alegria e dão prazer ao meu coração. Ou seja, quando a gente tem essa ânsia de aprender, essa ânsia de entender, essa ânsia de absorver a mensagem, absorver a palavra de Deus, nossa fé fica fortalecida, ela fica mais firme. E ali, em João 6:63, Cristo diz: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Não somos salvos somente por ler a Bíblia. Somos salvos pela graça de Cristo, mas a Bíblia é um meio de entendermos a graça de Cristo e colocar em prática os frutos por ter aceitado essa graça de Cristo. Um pouquinho mais, entender cada vez mais como fazer e como ficar próximo de Cristo. Porque eu tive uma pessoa que eu me inspiro, o Gustavo, que a gente vai ter a live hoje à noite, então vou falar de novo do merchan da live. Live hoje às 9h35 lá no Instagram do Gustavo. Eu e o Gustavo vamos falar um pouquinho da lição dos jovens, link vai estar aqui na descrição. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu considero ele meu mestre nessa parte espiritual, porque eu me inspirei muito nele. Muitas coisas, muito dos meus trejeitos que eu tenho hoje, de jeito de falar, jeito de agir, eu peguei bastante dele, a experiência. Eu olhei pra ele assim, eu acho que isso aqui ele faz legal, então vou pegar pra mim e vou adaptar, lógico, pra minha realidade. E eu gosto muito disso. E é isso que um discípulo faz com o mestre. O Gustavo, ele se aproximou de Cristo, se mostrou pra mim, eu me inspirei nele, me aproximei de Cristo e tento mostrar para outras pessoas como é esse Jesus maravilhoso. Eu só consigo falar do Jesus que eu conheço. Eu não consigo falar do Jesus que você conhece, não consigo falar do Jesus que o Gustavo conhece. Mas a partir do momento que eu me aproximo dele
através de oração, que é a parte para respirar a nossa vida espiritual, e através da leitura da palavra, entendimento da palavra, eu ficando próximo de Cristo, o que facilita eu demonstrar para as outras pessoas o amor e a misericórdia de Deus. Então, espero vocês hoje à noite, lá no Instagram do Gustavo, e um forte abraço a todos, e até mais!